Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou a Fernanda Schiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela do Multi-RS. Uma pesquisa do LinkedIn aponta que a busca por um novo emprego será uma prioridade para cada 3 a cada 5 profissionais brasileiros em 2025. Quais são os novos mercados de emprego? Essas mudanças têm vínculo com as diversas ofertas de serviços disponíveis no mercado? Ou as empresas estão tendo dificuldades de segurar novos talentos? Para falar comigo sobre esse assunto, eu converso agora com a Tânia Zambon, especialista em gestão de pessoas e negócios. Tudo bem, Tânia? Que bom te ter por aqui. Ai, bom dia, Fernanda. Eu já sou tua fã aí, né, Fernanda Schiavo? Nossa, eu sou gaúcha também, por mais que hoje moro em São Paulo, aí trabalho muito no Vale do Silício, que também possibilita muito, né, Fernanda, essa questão da gente entender essa nova geração que está chegando aí em relação às empresas e colocação no mercado também. Tânia, então, em relação a esses dados que surgiram aí relacionados ao LinkedIn, como é que está esse comportamento, assim, como é que você vê essa movimentação em 2025 das pessoas querendo mudar de emprego, mudar de carreira, mudar o foco da vida profissional? E olha que interessante, são 68% das pessoas que querem mudar, Fernanda, e também não é só a questão Z, Y, acima de 59 anos, 41% também já querem mudar de emprego. Olha que interessante, de cada 5 pessoas, né, 3 querem mudar. Mas o que está acontecendo? Que movimento é esse hoje? E não é só a nível de Brasil, mas de mundo, que eu voltei recentemente do Vale do Silício, eu vou em torno de 3 vezes por ano para lá, para entender essa diversidade, essa questão da sustentabilidade, ao ponto, Fernanda, que eu escrevi um livro. Esse livro olha aqui que legal! é Como Construir Equipes Extraordinárias, né? Porque é um desafio para nós. E no final do nosso programa, eu vou dar um presente para os teus ouvintes aí, tá? Ai, que bom! Então, o que acontece? 72% dos RHs afirmam que está mais difícil contratar e reter talento. Olha que interessante. Mas, em contrapartida, o grande problema hoje, eu não acredito que sejam as pessoas em si que querem trocar de trabalho, mas é quem hoje coordena as empresas. Porque hoje eu tenho uma universidade de negócios que está já na edição 14, para você ter uma ideia. Desde 2016, essa Universidade de Negócios ajuda os empresários a contratar, reter talentos. E o nosso desafio hoje é vender a vaga para as pessoas. Porque qual é a queixa dos entrevistados? 42% dos entrevistados, eles abandonam antes do retorno, antes do processo seletivo ser terminado. Se você selecionar 30 currículos, talvez venham 11. Desses 11, se você contrata 3, talvez um venha. Por que está acontecendo isso? E eu estou te dizendo isso porque já passou 1 milhão de empresários por nós aqui, 1.200.000. Nesses últimos 2, 3 anos, pós-pandemia e globalização, e hoje, com a inserção da inteligência artificial, mudou muito o mercado de trabalho. Porque as pessoas buscam trabalhar em lugares que não sejam tóxicos. Elas têm hoje, diferente lá da nossa década de 80, que a gente, nossa, queria ser médico, né? Eu quero ser dentista, eu quero ser professor. As profissões hoje é ser influenciador digital. Todo mundo está trocando isso para ser mentor, para ser influenciador digital. Então, o mundo vem numa mudança que a gente, como empreendedor, vai ter que mudar. Criar ambientes que tragam valor. Como assim, Tânia? Vou te dar um exemplo, Fernanda. É como se você contratasse uma pessoa vegana para trabalhar num açougue. Ele não vai conseguir, ele não é congruente com aquilo. Então, em 2024, saiu uma pesquisa com 20 mil pessoas que pediram demissão aqui no Brasil, e dessa pesquisa, olha o que eles falaram, que 82% pediram demissão não por causa do valor do salário, mas porque os valores não batiam. Então, uma das queixas dos entrevistados é que, normalmente, quando eles vão fazer uma entrevista, eles não têm perspectiva, eles não têm uma visão clara de carreira, eles não têm... A vaga não é bem descrita.
E muitas vezes as empresas contratam afirmando que tem determinados requisitos e benefícios e não cumprem com isso. Então, isso fere os valores dos entrevistados. E nós é que vamos ter que nos adaptar, porque agora a gente já não tem só a geração X, Y, Z, né? Mas a alfa, que é depois de 2010, que já são os nativos digitais. Então, as empresas que não se adaptarem a esse movimento que eu chamo, que é esse movimento agora da sustentabilidade, dos transtornos climáticos, e entender que existe uma cultura que eles estão buscando, que ao mesmo tempo está batendo muito o que acontece a nível mundial. Desde o dia 2 de janeiro, Fernanda, que a Amazon ela não aceita mais trabalho nem remoto, nem híbrido. Ou seja, os colaboradores que estavam trabalhando, 3 vezes na Amazon e 2 vezes em casa, a partir de 2 de janeiro isso terminou. E por que as empresas estão percebendo que esse trabalho remoto está trazendo problema? Porque os colaboradores perdem a cultura da empresa. Então, essa cultura, que antes era só da empresa, agora passa a ser também do colaborador. Ele quer ter que os valores deles sejam condizentes, congruentes com aquilo que eles estão buscando na vida profissional deles. É aquilo que a gente costumava dizer antigamente, que era vestir a camiseta da empresa, né? Isso. Mas ainda dá, sabe? E por isso que eu escrevi isso aqui, ó. No final, se você quiser, eu posso... Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, Fernanda, eu vou disponibilizar o PDF desse livro. Ah, que legal! Ele esgotou e eu não tenho mais. Então, mas para ajudar as empresas, eu tenho feito isso. A gente chama lá no nosso direct, como é os teus ouvintes, é um presente para vocês. Chama que a gente manda o PDF para eles acompanhar. Aqui eu dou passo a passo de como construir, né? É uma empresa com pessoas altamente comprometidas, com performance, com resultados. Porque quando o colaborador, você imagina, eu tenho 2 empresas. Uma, o colaborador vai ganhar lá R$ 2.500, a outra também. Só que uma não tem perspectiva nenhuma, não tem um plano de carreira. Ele vai bater o cartão ponto dele às 9 horas, vai sair às 6 e tchau. Ele não vai estar ali. Agora, quando você começa a criar nas pessoas perspectiva que essa empresa, eu posso alcançar outros degraus, que eu posso ser melhor remunerado, que eu posso ter resultados, isso faz a diferença. Grande parte dos entrevistados aí da pesquisa do LinkedIn, que para mim foi fantástica essa pesquisa, né? Eles mostram que 85% dos entrevistados, eles acreditam que mais que as habilidades deles, as habilidades técnicas, influi o network ou as indicações. Olha que interessante o que os entrevistados pensam. E a inteligência artificial também está moldando esse novo mercado, porque antigamente os entrevistadores, ainda é isso, né? 3 a 5 horas eles levam para fazer análise, às vezes, de currículos. Perde-se de 3 a 5 horas. Hoje, com a IA, os agentes de IA, você vai fazer isso em minutos, né? Você vai conseguir fazer. Então, assim, eles também estão usando isso, não é só as empresas, porque agora os entrevistados, 45% já criam o seu currículo com inteligência artificial, já desenvolve o currículo com inteligência artificial. Então, esse mundo que nós estamos entrando, ao mesmo tempo que para alguns é sinistro, é uma revolução maior do que a pandemia. A inteligência artificial vem modificando isso. A própria Amazon também já tem hoje 78% dos armazéns são inteligência artificial, né? São robôs, são máquinas. É uma avalanche de mudanças que vai mudar também as profissões, né? Nós estamos mudando as profissões, muitas profissões não vão existir mais, outras vão vir novas profissões, por exemplo, a gente nunca tinha social media, não existia isso aí antes da pandemia, praticamente. Sim, com certeza. Então, assim, tudo isso é uma mudança e que nós, que somos mais os baby boomers, a geração lá de trás, a gente vai ter que se adaptar, porque senão nós vamos perder os talentos. E essa geração nova, ela é muito talentosa, só que ela vem de uma geração de internet, então eles são mais imediatistas. E quando você não cumpre com eles o que você acorda, eles vão vazar, eles vão embora. Então, essa questão, né, de ser um lugar tóxico, muitas vezes faz as pessoas saírem do trabalho. Então, o clima tensor da empresa, a cultura organizacional, uma empresa que oferta coisas, por exemplo, um café da manhã ou um almoço, retém mais talentos. Olha que interessante, eles buscam benefícios. E o que é interessante, Fernanda, porque o Google é assim. O Google, ele sabe, os funcionários do Google, que eles nunca vão ficar milionários dentro do Google. Mas o que eles têm dentro da Google, que eles não têm nos outros lugares, 45 mil colaboradores,
é que eles têm benefícios, ou seja, eles têm lugar para almoçar, eles têm transporte de ida e volta, a própria empresa faz. Se você falecer como funcionário, seu cônjuge fica 5 anos ainda recebendo lá a metade que você ganhava. Então, as pessoas hoje estão buscando mais qualidade de vida dentro da empresa, o que também é salutar, porque a gente passa 1/3 da nossa vida dentro da empresa, né? Sim, com Também tem certeza. isso. Tânia, eu vou te trazer uma problemática que eu acho que ela faz parte, principalmente dessa turma aí que eu me encaixo aí dos 40 a mais, e que eu percebo, inclusive por experiência própria, né? Existem algumas empresas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se a gente for pegar a região metropolitana, aqui, o Vale dos Sinos, enfim, que elas nasceram de forma familiar e que acabaram tomando proporções muito grandes, mas que, dentro do seu organograma de funcionamento, ainda continuam com aquelas características bem amadoras, digamos, do início da sua fundação. E aí a gente tem aquele profissional com mais de 40 anos, com mais de 45 anos, que ele, daqui a pouco, ele tem uma baita de uma qualificação profissional, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, e que para conseguir uma vaga dentro desta empresa, ele precisa, é horrível falar nisso, mas eu acho que tu é acostumada super a encontrar esse tipo de caso, omitir a capacitação, né, aquilo que ele, a formação dele é superior, para não assustar na hora de chegar na busca da vaga. Como é que funciona isso? Assim, ó, as empresas hoje, o grande questionamento é, eles buscam um profissional mais barato no mercado? E como é que fica essa turma muito qualificada aí, 40 mais, 45 mais? Eu sou gaúcha, né? Eu morei no Rio Grande do Sul. Eu tive empresa aí na Mariante, aí no Moinhos, por 4 anos. Eu trabalhei muito aí. Todo o meu celeiro é no Rio Grande do Sul. Mas depois disso, eu trabalhei no Rio de Janeiro 4 anos e agora estou 4 anos aqui em São Paulo, aqui em Alphaville. O que a gente percebe? São culturas diferentes. Olha que interessante. Aqui em São Paulo, quanto mais qualificações você tem, melhor para você. Já em outros lugares, como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, às vezes vai acontecer isso, né? Que a qualificação é muito alta. Às vezes você pergunta assim, qual a sua pretensão salarial? O cara diz, 18 mil. Não, mas a empresa está ofertando 4 mil. O que eu falo para você? Hoje, o meu nicho é empresários. E eu digo assim, ó, terminou a era do amadorismo. Nós precisamos profissionalizar a gestão. É o que eu ensino hoje, né? Tanto que agora no Rio de Janeiro, Fernando, quero convidar você, eu tenho um evento lá com 2 mil empresários. Ai, que bacana. Onde a gente, no Rio, né, lá na Barra da Tijuca, a gente vai ter 2 mil empresários, onde a gente fala sobre isso. Nós precisamos contratar pessoas que sabem mais do que a gente, né? Há 9 anos eu levo os meus empresários para o backstage da Disney. Por que eu levo lá para eles conhecer a Disney? Porque são 75 mil funcionários, onde o turnover é muito pequeno. Por quê? Essas pessoas estão há 30 anos trabalhando dentro da Disney, com qualidade. Nós precisamos aprender que precisamos buscar pessoas que saibam mais que a gente. Por exemplo, a gente entrou na era da inteligência artificial. Primeira coisa que eu contratei depois que eu voltei do Vale, gente, preciso de um departamento de IA, vamos contratar os melhores que tem. Você não vai pagar barato pessoas boas. Isso, e às vezes o barato sai caro. O que eu quero dizer? Pega você que é uma jornalista, que tem toda uma experiência, um know-how, e eu pegar alguém formado, os 2 mil que eu vou pagar para aquela pessoa é caro. Você concorda comigo? Com certeza. E às vezes, o 15 mil que eu vou pagar para alguém que tem especialização vai me trazer muito retorno financeiro. Isso é uma questão de mentalidade estratégica. Sim, nós temos ainda muitas empresas de cunho familiar. Isso, às vezes, dá muitos conflitos, adversidades, mas o gestor, hoje, ele precisa se especializar, né? Eu tenho um livro, está por aí, eu tenho 12 livros publicados, mas um é o livro Secreto das Estratégias, onde eu falo muito sobre isso. O gestor, ele tem que ter uma mente aberta. Muitas vezes, você precisa entender que pessoas que já têm um caminho, mesmo que a IA está entrando agora, você pegar uma inteligência artificial com a tua esperteza de jornalista, com o teu know-how, e você colocar lá dentro as informações, você vai ser muito mais beneficiado que alguém que, por exemplo, se formou agora e está colocando isso lá. Então, não é só ter a IA vai resolver tudo. Não. Quanto mais especializada essa pessoa for, melhor. Só que nós vivemos uma era, Fernanda, que eu vou te dar um exemplo só. Eu tenho 2 amigos médicos. Um tem doutorado em Harvard, tem mestrado, já deu aula em Berkeley, e ele cobra R$300 a consulta. E a agenda dele, volta e meia, tu consegue consultar. Eu tenho um outro, que também é meu amigo, também foi meu aluno,
que ele concluiu, fez clínica médica e não se especializou, mas ele tem 2 milhões de seguidores no YouTube. Esse cara, a consulta é R$3.000, você está entendendo? E só tem lá para novembro. Tá, mas e aí? Olha como mudou o valor hoje com a mídia social. Só que a minha pergunta para você é, se você precisar fazer, ou um familiar seu, fazer uma cirurgia cardíaca, você vai procurar alguém que tem só uma clínica médica, ou você vai procurar um cara que tem residência, que tem experiência? Então, nós perdemos na consciência o valor quando a mídia entra. Então, a gente tem que trazer um pouco de clareza, isso não é fácil. Então, o meu trabalho hoje é conscientizar as empresas que nós, empresários, precisamos mudar. Ou seja, fazer com que o nosso time seja feliz. O que eu aprendo muito no Vale do Silício? Esse ano eu fui 3 vezes para lá, porque eu tenho uma representada lá desde 2016. Que as pessoas, elas precisam trabalhar felizes. E o segredo de ter um time de alta performance, como eu escrevo aqui, é ter um time feliz, né? Quando eu tenho pessoas felizes, diminui o turnover em quase 40%, diminui a falta, o absenteísmo em 37%. Pessoas felizes produzem mais 18% e aumentam a lucratividade na empresa em 16%. Eu não estou falando faturamento, lucro, né? Que é maior que o faturamento. Então, assim, quando eu tenho pessoas felizes, o segredo é como é que a gente faz pessoas trabalharem felizes, né? Então, eu levaria um livro inteiro para explicar, mas eu estou disponibilizando para vocês de presente. Quem quiser nos chama lá, Tânia Zambon Oficial no Instagram, e a gente vai dar o livro de presente para que as pessoas possam ter um passo a passo de como você contrata aqui. Porque hoje tem que vender a vaga, Fernanda. Se as pessoas, né, têm que vender uma vaga que seja congruente com aquilo que a pessoa está buscando. Tânia, eu vou pedir que tu fique com a gente aqui, essa maravilhosa aí. Acho que a nossa diretora aí, a Tati Otti, fez um curso com a Tânia, porque é mais ou menos isso que ela aplica aqui dentro do nosso Multi-RS. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Sua nota do Enem pode ser o primeiro passo para o seu futuro. Na Ubra você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD, e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra você terá um ensino de excelência, professores qualificados, metodologia inovadora, com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance, matricule-se agora utilizando a sua nota do Enem e faça seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular. E o Multicidades está de volta e a gente continua falando sobre as mudanças no mercado de trabalho em 2025 e muitos outros assuntos relacionados a isso. Tânia, a gente vê essa movimentação, eu entrevistei o pessoal do Sebrae, o pessoal da Junta Comercial aqui de Porto Alegre, e a gente percebe assim, uma necessidade das pessoas e uma vontade, uma busca, digamos assim, pelas pessoas saírem do mercado convencional, digamos assim, de trabalho, de serem funcionárias e em busca de empreender em alguma coisa, né? E você, como falou, está diretamente trabalhando com os empresários, enfim, lapidando, digamos assim, a mentalidade dessas pessoas para que elas possam ser bons gestores. O que você diria para os nossos telespectadores que hoje estão nesse processo? Tem medo, a gente sabe que empreender é um risco, né? É um risco muito grande, é uma ousadia, digamos assim, hoje no Brasil principalmente. O que você diria assim, que seria o primeiro passo no ponto de vista assim, de mentalidade? O que a pessoa tem que ter em mente a partir do momento que ela decide empreender? Duas coisas, né? Primeiro, porque a gente está vivendo 65% hoje, para você ter uma ideia, dos jovens que estão dentro das universidades, eles querem ter um negócio próprio. Mesmo que seja odontologia, medicina, eles estão com essa visão mais empreendedora. Qual é o problema que eu vejo hoje? Em 2019, nós tínhamos 44 mil MEIs no país. MEIs é aquelas empresas que a gente abre quando quer empreender lá, que está começando, né? Nós estamos falando de manicure, estou falando de pequenas empresas, que está começando o seu negocinho, tem uma MEI. 44 mil MEIs nós tínhamos em 2019 e 6 milhões de pequenas e médias empresas. Hoje, Fernando, nós temos
13 milhões de mês. Olha só a diferença. Ou seja, como o brasileiro ele fomentou o empreendedorismo tão rápido e continuamos com 6 milhões de pequenas e médias empresas. Ou seja, há um avanço saindo da CLT muito forte, indo em direção a se tornar um CNPJ, um jurídico. Só que o que ninguém fala é que dessas 13 milhões de mês, 68% estão inadimplentes. O que isso significa? Não, o grande problema é que as pessoas não têm gestão. Não é só abrir um negócio. E abrir um negócio é fácil, Fernanda. A gente vai lá no escritório de contabilidade, eu quero abrir uma empresa aí de uma loja, quero abrir uma loja de roupas. Você vai lá, em 3 dias você está com o CNPJ. Manter é o nosso desafio. E olha que interessante, de cada 10 empresas, Fernanda, 8 em 2 anos fecham as portas, porque elas não estão preparadas para a gestão. Então, assim, não tem... Eu comecei, acho que antes eu falei no nosso bloco anterior, terminou a era do amadorismo. Então, a primeira coisa, você que quer empreender, você precisa de conhecimento. Por exemplo, você, uma clínica odontológica, a pessoa estuda 5 anos para ser dentista e vive a vida se especializando. Quantos anos estudou para ser gestor? Por isso que nós temos um grande problema quando é só abrir um negócio. Não precisa de conhecimento. E hoje em dia o conhecimento ele é vasto, tem no Google, tem, só que é muita informação, às vezes as pessoas não sabem. Então, o que vai diferenciar as empresas que se mantêm no mercado pós abrir um empreendimento é a gestão. Por exemplo, um funcionário, quando a gente contrata um colaborador, ele tem um ROI, um retorno sobre o investimento de 6 meses. E às vezes as pessoas, não, vou contratar agora, já quero que me dê um retorno já nesse mês, no outro mês. Então, esse tempo hábil de não entender a gestão é um grande problema, entendeu? Então, assim, saber que existem 8 forças nos negócios que qualquer pessoa que vai empreender precisa. Se eu tenho tempo, eu falo aqui quais são as 8. Tem tempinho aí? Pode falar. Tá. Primeira força dos negócios, planejamento estratégico. Ou seja, a pessoa precisa planejar o seu negócio. Eu tenho tanto de dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? Quem eu vou envolver? Quando nós vamos fazer isso? Quanto vai nos custar? Montar um plano de ação, porque senão ela se atira no mercado, ela não sabe qual é o ROI, o retorno sobre o investimento, ela não tem noção sobre fornecedores, stakeholders, nada. E outra, você tem um tempo hábil de conhecer o mercado, né? Resolvi abrir uma loja de tênis, eu tenho que entender quem é o meu avatar, quem é a minha persona. Então, a primeira força, planejamento estratégico. Para você ter uma ideia, eu dou 2 dias no Rio de Janeiro sobre essas 8 forças agora em março. São 2 dias inteiros onde eu ensino a você empreender. Segunda força dos negócios, marketing. Uma empresa sem marketing é um problema sério. Nos Estados Unidos, quando a empresa não está bem, eles aumentam o investimento em marketing. No Brasil, eles cortam o marketing quando a empresa não está bem. Então, não adianta você ter um produto fantástico se você não está cacarejando. É igual uma galinha que bota ovo e não cacareja. Então, você precisa ter marketing. Hoje, o digital é muito importante, tem que estar nos 2 canais, né? São mais de 11 canais que hoje você precisa estar. Terceira, inovação. Vale do Silício, eu trouxe na última convenção, Costão do Santinho, foi uma convenção da odontologia, que teve 2.000 dentistas. Eu trouxe isso, um aparelhinho que você coloca na boca, você conecta no celular, por $19 você faz clareamento dental. Ou seja, o consultório é 1.200, você tem que se deslocar, tem que ir até lá. Então, assim, a inovação, você não tem mais como competir com ela por $19. Então, você precisa inovar no seu negócio. Inovação não é sempre dinheiro, mas inovação em time, inovação contábil, ou inovação dentro das vendas, né? Terceira força dos negócios, vendas, né? Então, quarta força, perdão, planejamento estratégico, segunda, inovação, segunda é marketing, terceira, inovação, quarta, vendas. A vendas é como se fosse o coração de uma empresa, né? Setor de vendas, processo. Se parar de bater, morreu. Né? Nós só existimos, o nosso negócio só existe para vender. Então, essa é a quarta força dos negócios que precisa estar bem alinhavada, tem que ter desde a atração, funil de vendas, tudo isso são sistemas e processos. Quinta, financeiro. Então, não adianta uma empresa faturar, às vezes, lá 600 mil e está gastando 599 mil. Né? Ou seja, eu preciso ter lucro. Às vezes é melhor você faturar 300 mil, né? E tem um lucro aí retirando 150 mil. Então, não é sobre faturamento, eu costumo dizer que é ego.
lucro é rei. Sexta força, processos. Nós precisamos de empresas que tenham processos, otimização de processos, desde o financeiro, do vendas, do marketing, para que essa engrenagem ela consiga rodar bem e o empresário não precisa mais estar na empresa para que isso funcione. Ele pode estar fora, estar fazendo até um lazer com a sua família, viajando, para que ele possa realmente a empresa ela rodar redonda. Sétima, fidelização de clientes. As pessoas não têm noção que para ter um cliente novo, ela gasta de 700 a R$1.000, Fernanda. Quando, muitas vezes, ela não está cuidando do cliente que ela já tem, que é o cliente mais fiel, que é o cliente que pode, inclusive, trazer outros clientes para ela. Então, essa fidelização de clientes, grande parte das empresas não trabalham, e é um grande gargalo onde tem muito dinheiro parado na mesa. E a oitava força, Tânia, é essa aqui. Time, né? Alinhamento e realinhamento da equipe, isso é mensal. Não é porque uma campanha lá do carnaval funcionou nesse mês que o mês de março vai funcionar também. A gente tem que realinhar. É alinhamento e realinhamento do time, das metas, né? Porque a equipe tem que ter metas. Se uma empresa não tem metas, é como se fosse um grande iate, um barco lindo no meio do mar, mas sem GPS, não sabe para onde vai. Então, essa reorganização dessas 8 forças dentro do negócio garante que ela esteja viva nesses 2 anos daquelas 2 empresas que sobrevivem. Então, quando você tem isso eu trabalho, já faz há 14 anos eu trabalho com isso. Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim porque eu sabia que aqui era um campo muito bom de trabalhar, e hoje é muito difícil sair daqui, porque realmente o escopo que a gente encontrou aqui. Tânia, que baita aula você deu pra gente aqui. Eu tô com saudade desse baita aí. Vem pra cá, então, vem nos visitar. Muito obrigada, assim, por compartilhar conhecimento. Eu fico lisonjeada toda vez que eu consigo entrevistar pessoas que agregam demais no nosso programa e agregam muito na vida das pessoas. Muito obrigada pela tua participação. Deixa tuas redes sociais de novo para o pessoal baixar o PDF do teu livro aí. Quando é que vai ser o evento no Rio de Janeiro? Vai ser 22 e 23 de março, agora lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. São 2.000 empresários, onde a gente vai ter muito network também, mas principalmente conhecimento, que é aquilo que eu te falei que faz a diferença hoje em você ser um CEO, um gestor, né? Mas esse é um presentão para você, Fernanda, e aí para a Multi-RS, para os ouvintes, né? Para a pessoa que está acompanhando aí, os telespectadores. É um livro que eu escrevi dentro do Vale do Silício. Eu trouxe essa experiência para cá. Em 2019, a gente ganhou uma premiação na Suíça pelo BID Internacional, como a única empresa latino-americana a receber isso, e embasado nesse livro aqui, que são 9 passos para ter um time de alta performance. Então, quem quiser, chama a gente aí, é Tânia Zambon Oficial, chama no direct aí e a minha equipe vai mandar para você o PDF, você baixa aí, porque o que a gente quer? A gente quer um Brasil empreendedor com grandes times muito felizes. Tânia, querida, obrigada. Vou fazer de tudo para estar no Rio de Janeiro contigo. Daí não vão ser 2000, vão ser 2001, porque eu também sou empresária. Será um prazer. Vou mandar para você um convite especial, uma cortesia minha aqui. Eu quero você lá, até porque eu estou escrevendo aí um livro de grandes lideranças empreendedoras femininas. Eu quero convidar você para fazer parte desse livro. Mas muito obrigada, querida. Um beijo grande, bom trabalho. Continue sendo essa mulher incrível que você é e que a gente tem o prazer de ter aqui no Multicidades. O nosso programa, infelizmente, vai terminando por aqui, mas eu te espero nos outros programas. Tchau, tchau.